Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o atual momento aí do futebol de São Paulo, principalmente sobre os quatro grandes, né? Bem entre aspas mesmo, mas os quatro aí mais tradicionais, de maior torcida, né? No estado, que é São Paulo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, que pela primeira vez aí na história eles vão ter 4 treinadores estrangeiros no comando aí desses clubes. Então isso mostra para a gente um pouco da tendência do que a gente tem visto no futebol brasileiro. Nos últimos anos, né, os campeões brasileiros aí foram treinadores estrangeiros. Tem uma discussão muito grande sobre isso na seleção brasileira, que nunca teve um treinador estrangeiro, mas que os últimos treinadores brasileiros que tiveram ali no posto sempre foram muito questionados. Então a gente está vivendo esse momento atual aí no futebol. Eu quero discutir um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, dê seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar falando aí, já que a gente tem esse, vamos dizer assim, já não é mais tendência, já é uma realidade, né? Cada vez mais treinadores estrangeiros e, inclusive, a escola portuguesa, né? Muitos treinadores portugueses aqui no Brasil têm feito muito sucesso, né? Eu acho que antigamente a gente até via alguns uruguaios, argentinos aqui comandando, agora a gente tem essa questão aí de treinadores portugueses. Eu acho que a barreira do idioma é algo que é grande ainda aqui no Brasil. A gente tem um país assim que é muito grande e o idioma português falado de norte a sul, mas assim, no Brasil nem todo mundo fala outro idioma, né? Mesmo o inglês, o espanhol, assim, não é tão comum, né? Então acaba que o espanhol às vezes a gente entende um pouco melhor e o português, né, lá de Portugal, a gente, né, é o mesmo idioma, então aí a comunicação fica mais fácil. Mas, de fato, ainda aqui no Brasil, a gente não viu treinadores de outras nacionalidades, de outras línguas, né, vamos dizer assim, outras línguas maternas, né, tipo o inglês mesmo, italiano. Eu acho que ainda é mais raro do que treinadores que falam espanhol e que falam aí o português. Bom, eu estava dando uma pesquisada e estava querendo saber quais foram os treinadores ali no futebol paulista que já tiveram sucesso aí, né? E eu cheguei no nome do Ramon Plateiro, que foi um uruguaio, né, que teve grande impacto no início da profissionalização, né, do esporte no Brasil. Ele chegou em 1921 e foi técnico do Paulistano, que naquela época era um clube muito importante e que foi ali posteriormente, né, deu origem ao São Paulo Futebol Clube, né? O Ramon Plateiro era um uruguaio, né, que também comandou clubes lá do Rio de Janeiro. Então, acho que ele foi importante nesse momento de profissionalização aqui do futebol brasileiro, né? Então, isso é bem no início lá do século passado. Então, assim, já faz muito tempo. Agora, mais no recente, a gente teve um treinador muito importante também ali no futebol paulista, que foi o argentino Filpo Núñez. Esse argentino, ele comandou o Palmeiras, principalmente o Palmeiras, acho que talvez ele foi o que destacou mais, assim, mas ele comandou os 4 grandes ali de São Paulo, né? Tanto o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, né? E o Santos também, né? Então a passagem ali do treinador pelo São Paulo foi mais ou menos em 1959, né? Foi uma breve passagem, mas com impacto significativo ali para figurar entre os técnicos estrangeiros ali do clube. Então, de certa maneira, marcou ali história. Ele também passou pelo Corinthians, né, em 66, onde foi um período ali mais desafiador, porque o clube passava aquele momento ali da fila dos títulos, né, principalmente na era Pelé ali. O Corinthians ficou vários anos sem ganhar títulos, né, no títulos do Campeonato Paulista, que na época era o título mais importante, né? Não se tinha esse campeonato nacional tão consolidado como é hoje, né? E aí no Santos também ele teve uma breve passagem, mas conseguiu entrar na história por ser um dos poucos treinadores lá estrangeiros a comandar o time. E aí onde ele fez sucesso mesmo foi no Palmeiras, né? Ele é muito lembrado de sua passagem, viveu momentos históricos, né? Em 65 ele comandou a equipe
no jogo de inauguração do Mineirão, né? Foi um jogo histórico lá do Palmeiras, né? Quando o Palmeiras representou a seleção brasileira e venceu o Uruguai por 3-0. E teve outras passagens aí pelo clube, então ele tem uma relação forte aí com o time alviverde. Então, assim, esse cara foi um cara aí que a gente tem como referência aí quando se pensa em estrangeiros no futebol paulista. Bom, como eu havia dito, é a primeira vez na história, né, que os 4 grandes clubes paulistas, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, foram simultaneamente, né, serão simultaneamente comandados por treinadores estrangeiros, né? Então essa temporada de 2025 ela vai ter essa peculiaridade. Então eu queria falar um pouco dessa preparação aí dos clubes, a expectativa que a gente pode ter para esses clubes aí na temporada de 2025. Eu vou começar aqui falando do Corinthians, falar um breve histórico aqui do Ramon Dias, né? Ele chegou no Corinthians em 24 de julho, né? Em julho de 2024, não sei a data certa, o dia que ele chegou, e ele chegou com uma missão difícil. Ele era treinador do Vasco, se nos recordarmos aqui, e o Corinthians estava lá na zona de rebaixamento, né? Então ele tinha uma tarefa difícil, que era livrar o time lá da entre aspas, queda certeira, né? Eu acho que a janela ali do meio do ano também foi decisiva, né? O fato deles trazerem outros jogadores ali importantes, né? Então isso reforçou o time, mas estava dado já como certo essa queda aí do Corinthians. Então ele chegou com uma missão muito difícil. Bom, falando aí do histórico dele, né? No Corinthians ele teve 34 jogos, né? 18 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, um aproveitamento muito bom. E ele teve essa passagem no Vasco também, né, antes do Corinthians, com 43 jogos, 19 vitórias, 11 empates, 13 derrotas, que na minha opinião não foi um desempenho dos piores, mas assim, lá no Vasco entenderam que ele não era um bom treinador. Também já teve passagem pelo Al Hilal, Al Nassr, o Libertad do Paraguai, Pirâmides, Al Ittihad, já passou por vários clubes aí, né, tanto no futebol sul-americano quanto lá no futebol do Oriente Médio, né? Então, assim, é um treinador experiente, né? É um cara muito experiente. Eu acho que o time do Corinthians esse ano já é um time muito mais preparado, muito mais maduro, já tem ali esses reforços, então a expectativa é de que faça uma boa temporada diferente desse ano, né? Que no final das contas aí não foi tão ruim, porque conseguiu lá a vaga para a Libertadores, mas foi meio sofrida, né? Meio conturbada, vamos dizer assim. Bom, vamos falar então do Palmeiras também, que tem o Abel Ferreira, que foi anunciado em 2020 como treinador do Palmeiras, então já vai fazer aí 5 anos, né? Foi anunciado em 30 de outubro de 2020. Então, quer dizer, falta aí praticamente um ano aí, né, para ele completar 5 anos, fechando essa temporada. Seria sua 5ª temporada aí no Palmeiras, realmente bastante tempo, né? Pensando aqui no futebol brasileiro, né? Isso não é tão comum, mas tem funcionado porque ele tem ganhado títulos, né? Desde que chegou, todos os anos ele ganhou. Acho que o ano passado esse ano, né, 2024, foi o ano que ele menos ganhou só o Paulista. Bom, os números dele aí no Palmeiras, ele teve 312 jogos, 180 vitórias, 70 empates, 62 derrotas, né? Antes do Palmeiras, ele foi treinador lá do PAOK, da Grécia. Também foi treinador do Sporting Braga, lá em Portugal, por vários períodos aí, né? Até do Sporting Braga B também. E foi treinador também do Sporting B também. Acho que a carreira dele ali, onde ele se despontou, foi no Braga e depois no PAOK ali, né? Acho que foi esses momentos ali onde o Palmeiras o contratou. Foi uma aposta quando o Palmeiras o trouxe, mas de certa maneira ele fez muito sucesso aqui no Brasil, deu muito certo, né? Isso, a gente vê aqui o Palmeiras é o time que ele tem mais jogos, né? Onde ele passou mais tempo ali na sua carreira foi no Palmeiras e consequentemente também onde ele teve mais títulos ali, né? Então eu acho que tem uma boa relação ali o Abel com o Palmeiras, né? Ele consegue fazer esse time jogar. Pensando no Palmeiras aí para essa temporada, eu acho que a gente está vendo o Palmeiras se movimentar no mercado, por enquanto muito barulho, a gente não sabe o que de fato vai ser realidade ali, vão ser reforços que vão realmente jogar,
mas tem falado muito do Paulinho lá do Atlético Mineiro, o Andrés Pereira, eu acho que é difícil ele chegar, mas o fato do Paulinho já chegar, eu acho que é um bom reforço, um ótimo jogador, e a expectativa de que faça uma boa temporada sim o Palmeiras, né? É um dos candidatos sim ao título do Campeonato Paulista, né? Bom, o São Paulo, vamos comentar um pouco, ele tem o treinador lá, o Zubeldia, né, que foi anunciado pelo São Paulo em 20 de abril de 2024. O Zubeldia é um treinador jovem, mas ele teve boas passagens, principalmente ali pelo Lanús, pela LDU. O São Paulo precisava ali de uma renovação, de um cara diferente, né, para renovar ali o seu trabalho, né, principalmente depois da saída ali do Dorival. E aí, esse foi o nome que o São Paulo encontrou. Não fez uma grande temporada, né? Acho que o São Paulo há muito tempo está aquém ali, né? Está devendo. Acho que talvez o melhor trabalho tenha sido realmente do Dorival Júnior, né? Conseguiu ganhar um título ali importante ali para o São Paulo, relevante. Mas no geral, os últimos treinadores que passaram não apresentaram grandes trabalhos. Aí tem a contratação do Oscar, que a gente ainda não sabe como ele vai chegar, como ele vai jogar. É um cara que estava há muitos anos lá no futebol chinês e o nível técnico, o estilo de jogo é outro, então chegando aqui no Brasil tem que passar um período de adaptação. Então São Paulo é meio que uma incógnita aí para essa temporada. Não sei se vai realmente render tudo aquilo que se espera. Bom, e para fechar aqui a lista desses 4 grandes, a gente tem o Caixinha, né, que é o técnico do Santos, recém-anunciado, recém-chegado aí. Ele foi anunciado dia 26 de dezembro, né, de 2024 para assumir aí nessa temporada de 2025. Bom, quando ele chegou lá no Santos, tinha um certo questionamento, porque o Santos esperava que fosse o técnico lá do Vélez Sarsfield, né? E aí a negociação não deu certo, chegou o Caixinha, que eu acho que é um bom treinador. Ele fez um trabalho ali interessante ali no Red Bull Bragantino, ele tem essa perspectiva de jogar para frente, de jogar meio que com o DNA ali do Santos, né? O estilo de jogo dele dialoga bem com aquilo que é a história ali, a escola de futebol do Santos, né? O Santos passou por um período ali onde ele teve o Carille ali como técnico, foi inclusive campeão, mas assim, a torcida não gostava do jeito que ele jogava, eram realmente, tecnicamente ali, não apresentava grandes jogos ali, apesar dos resultados virem, né? E isso para o DNA ali do Santos, para aquilo que a torcida espera, às vezes não é legal. Então acho que é uma boa escolha aí o Caixinha, né? Que é um técnico também experiente, já passou por times aí relevantes, né? O último trabalho dele foi no Bragantino, que é uma realidade diferente do Santos, né? Uma realidade onde você tem uma estrutura muito boa, estrutura física, né? E administrativa, vamos dizer assim. No entanto, não tem aquela pressão tão grande como tem no Santos. Então, vamos dizer, é um ambiente excelente para se trabalhar. E aí, quando você chega no Santos, a estrutura ela não é tão boa como é do Red Bull Bragantino, né? Uma estrutura mais antiga, vamos falar assim, e tem a pressão muito grande da torcida. Só que é um clube que tem a capacidade ali de revelar vários jogadores, principalmente jogadores da base, tem uma tradição de ter uma base muito forte, e tem essa tradição de jogar para frente. Então, acho que pode ser uma boa para o Santos esse treinador, e acho que o Santos pode sim melhorar bastante aí com a chegada do Caixinha, né? Falando aí dos clubes que ele passou, né? Passou pelo Red Bull Bragantino, Talheres, Santos Laguna do México, né? Al-Shabaab do futebol árabe, né? O Cruz Azul, Rangers, né? Então é um treinador também experiente, uma boa escolha para o Santos. Bom, comentando aqui de outros clubes aí relevantes aí do futebol paulista, a gente tem a Portuguesa que voltou depois de um longo período aí de não disputar a Série A aí do Paulista, né? E tem o técnico Cauã Almeida, né? Virou SAF recentemente, então tem um grande investimento ali na Portuguesa. É um técnico jovem que foi treinador também do América, né? Então acho que tem expectativa também de fazer um bom campeonato a Portuguesa. E o Red Bull Bragantino, que está na Série A do Brasileirão, a gente tem o Fernando Seabra, que era treinador do Cruzeiro, né? Então aí esses clubes aí não estão com treinadores estrangeiros. Bom, em linhas gerais a gente vai ter aí esse campeonato paulista aí com os 4 grandes com treinadores estrangeiros, né? A primeira vez que isso vai acontecer, e uma perspectiva boa em relação ao ano passado. Acho que os times estão melhor, né? Tem capacidade de desempenhar melhor,
esses 4, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, né? A expectativa é essa. Bom, essas foram as minhas considerações aí sobre esses treinadores estrangeiros que estão chegando. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você acha dessa leva aí de treinadores estrangeiros que estão comandando os times paulistas para essa temporada de 2025. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.